Olá, seja muito bem-vindo. Está no ar mais um Vida em Condomínio. Você, corretor, advogado, síndico, proprietário de imóvel ou interessado, esse é o seu canal para você tirar todas as suas dúvidas e entender um pouco mais sobre o mundo condominial. Então, hoje nós vamos ao ar para falar sobre a previsibilidade comercial para corretores e imobiliárias, a questão do marketing na área imobiliária, como isso alavanca, pode alavancar as suas vendas ou você está perdendo espaço. Esse programa vai ao ar pela TV Cresce São Paulo. Você pode assistir este e outros programas, TV Cresce SP, no YouTube. Esse é o programa de número 128. E hoje eu tenho o grande prazer de apresentar Emerson Gomes, palestrante, consultor empresarial, especialista em marketing e vendas, e também a minha co-host de hoje, Lohana Costa, que é corretora de imóveis, uma grande corretora e que adora usar o marketing nos seus negócios. Então, seja muito bem-vindo, Emerson, Lohana, você que está nos assistindo, mande suas perguntas, participe conosco, que eles irão respondê-los ao vivo no ar. Emerson. Rodrigo, primeiro agradecer a oportunidade, agradecer o espaço. É sempre importante a gente ter um canal aí para a gente poder falar sobre a área de vendas, a área comercial, principalmente quando a gente tenta propor a saída do amadorismo em vendas, né? A gente percebe que na área comercial parece que qualquer pessoa cabe. Então, as empresas, conforme elas vão crescendo, elas vão às vezes, né, por escassez de recurso humano, acaba colocando qualquer pessoa numa única área que gera receita para a empresa. Então, agradeço aí do espaço para a gente poder debater sobre isso. Você costuma treinar esses corretores de imóveis, né? Então, assim, qual é o papel e quais são as questões mais importantes para que esse corretor de imóveis fique preparado para o mercado? A grande questão, Rodrigo, não só como corretor de imóveis, mas como qualquer pessoa que trabalha na área comercial. Quando a gente vai falar de previsibilidade, a gente ter o resultado com maior consistência, eu sempre falo que o corretor precisa ter processos, né? Um processo comercial bem definido, então ele tem que ter uma cadência de trabalho, um fluxo de trabalho, o que é muito difícil de acontecer, né? O que a gente percebe principalmente nas imobiliárias que a gente atende, é aquela ambição, aquela vontade do lead novo, parece que é o lead novo que é a salvação da colheita, né? Então a gente vê as imobiliárias investindo bastante aí em portal e no universo digital para trazer ali os leads interessados, só que quando esse lead cai para o corretor, nem sempre ele tem ali um trabalho bem formulado, bem formatado, entendendo que nem sempre o cliente vai responder de primeira, né? Então é importante ter ali um fluxo, uma cadência. Então, o principal trabalho que a gente faz com os corretores é ele entender que vendas é processo. Então, vendas não é um acaso, vendas é processo. E quanto mais processual ele for, quanto mais ele respeitar um formato e um modelo de trabalho, mais ele vai ter sucesso. A gente não pode ficar refém ou do mercado aquecido, e quando o mercado está aquecido eu falo que todo mundo vende, né? Que daí você não precisa ser muito bom dentro do mercado aquecido, você vai acabar vendendo porque todo mundo está vendendo, ou de grandes talentos, né? E não é isso. Dá para você ter método, dá para você ter uma forma de trabalhar para você conseguir, pelo menos ali, dentro do pipeline, crescer resultado. A venda é só o final do processo, porque tem ali o transformar o contato num atendimento, transformar esse atendimento numa visita, transformar uma visita numa proposta. Então tem uma escala ali para chegar na venda. E o nosso papel é fazer com que o corretor entenda que quanto mais ele trabalhar processualmente cada etapa do funil, mais sucesso ele pode ter. Eu tenho uma pergunta para você, acho que a Lohana já está se estabelecendo aí, vamos ver se ela está em comunicação. Emerson, a questão é a seguinte: vendas está diretamente ligada à informatização, à internet na área imobiliária?
Então, não dá para falar hoje do universo comercial se a gente não falar do universo digital, né? Logicamente que aquele corretor lá do passado, aquele que pegava o jornal debaixo do braço, aquele que ia de bater em porta, tudo bem, ele pode até existir e pode ser que ele ainda tenha algum resultado, mas não tem escala, né? Não tem escalabilidade. Então, hoje a gente precisa estar de mãos dadas ali com o universo digital para a gente conseguir dar potência com a sua imagem aparecendo, com a sua autoridade aparecendo, você tendo tração e atração de contatos e de oportunidades. Então, eu falo para os corretores, você não pode ser inimigo do digital, você tem que ser amigo dele. Assim como você não pode ser inimigo de CRM, você tem que gostar de CRM, porque é ele que vai te dar processo, ele que vai te dar ali os lembretes necessários para você alcançar resultado. E a gente vê muita resistência, viu, Rodrigo? Muita resistência de corretores, principalmente os da velha guarda, né? Que tem muita experiência, muita bagagem, tem muito conhecimento, mas às vezes não se atualiza para entender qual é a mecânica da coisa hoje. Porque, na verdade, a gente tem que estar onde o lead está. E o lead hoje está no universo digital também, né? Com certeza. Lohana, você nos escuta? Quero te apresentar de novo. Você que é uma corretora de imóveis de grande sucesso, de grande esforço também. E quero que você fale um pouquinho sobre o papel do marketing, porque quem não aparece, quem não mostra, não vende. Você faz isso muito bem. Eu lembro que você está sempre preocupada se a foto está boa, se o ângulo está bom, e você tem um comportamento bem diferenciado no mercado, porque muitos corretores acabam negligenciando isso, e o que o próprio Emerson falou, acham que rodar no analógico ainda na gestão imobiliária ou na venda é algo que pode oferir resultados, o que na verdade não está certo. Então, seja bem-vinda, Lohana. Falhou um pouquinho aqui, bom, vou continuar. Bom, a gente está falando das redes sociais, né? As redes sociais hoje se tornou nosso principal canal, né, de apresentação, né? Eu tenho notado que de uns anos para cá, e não de muitos anos para cá, né? Vamos falar aí de 4, 5 anos para cá, a gente encontra, mudou também o comportamento do cliente, né? Do comprador, do cliente que vem em busca de locação, né? E os canais, todas as redes sociais, tanto Instagram como TikTok, por aí vai, se tornou hoje um dos principais meios para a gente poder mostrar realmente o trabalho que a gente veio fazer, né? A rede social hoje, eu vejo que ela não é só um canal onde a gente pode apresentar os imóveis, né, de uma forma mais espontânea, né, mostrando assim cada um a sua personalidade, né, porque o cliente hoje, ele está vindo não só em busca de um imóvel em si, mas ele também está vindo atrás de quem está oferecendo esse imóvel. Então, a rede social, ela realmente abriu um campo de relacionamento que tem ajudado muito nesse sentido de como a gente mostrar um trabalho mais próximo do nosso cliente, né? Então, realmente é algo que eu tenho focado bastante. Eu sou muito Caxias, né, nessa parte da divulgação dos imóveis e também trabalhar a questão da imagem pessoal, porque tudo está meio que agregado, né? A gente, acho que no decorrer da nossa conversa, a gente vai falar mais a respeito disso. Ótimo, Lohana. Agradecer você também que está nos acompanhando, a Ana, o Antônio Azevedo, dando boa tarde, boa tarde. O Antônio Azevedo, ele faz uma pergunta: como sair do improviso e criar rotina comercial? Então, essa pergunta vai para você, Emerson. Uma boa pergunta, né? Como que eu posso sair do improviso? A primeira coisa é você entender de fluxo e processo. A gente tem um negócio chamado na comercial de playbook, né? Playbook são as possíveis objeções ou os possíveis cenários que podem acontecer quando você indaga alguém, quando você apresenta algo, ou quando você vai tentar vender algo. Quando você já mapeia esse processo e você já se prepara, isso já se torna um pouco mais natural, a sua resposta se torna natural, porque você já estava preparado para ela. O que a gente vê é que tem pouca preparação, né? Os corretores se preparam um pouco. Nós temos aqui um exemplo
de uma corretora de sucesso, e ela pode até falar um pouquinho sobre isso, mas eu acredito que a maioria dos corretores, eles se preparam um pouco, eles vão vivendo muito a rotina, aquela coisa das urgências que acontecem nas agendas, e eles deixam de se preparar como se deveria. E o que eu sempre brinco, né? Quando você conhece muito bem um produto, você conhece muito bem aquilo que você faz e você tem paixão pelo que você faz, as coisas fluem. E não tem improviso, tem método, tem uma forma mais consistente de fazer. Como eu disse lá na minha apresentação inicial, o que eu acho que falta em imobiliária e em corretores de imóveis é justamente esse pensar antes de fazer, né? Então, ele entender ali a jornada e entender o que faz parte da jornada. Criar rotinas mesmo, né? Perfeito. Eu tenho mais perguntas aqui. A Ana pergunta: funil de vendas ainda faz diferença na prática? Para você também, Emerson. Faz muita diferença, porque fazer uma venda, ele é apenas um resultado final de um processo, né? E vendas é muito matemática. Então, a gente começa a entender assim, por exemplo, se a cada 100 clientes que entram no meu funil lá em cima, na minha visibilidade, eu estou fechando 2 negócios, e essa é mais ou menos uma métrica, né? O mercado imobiliário trabalha de 1 a 3% ali no funil. Então, lógico que se eu aumentar o topo do funil, eu vou aumentar o resultado. E isso organicamente. Mas eu posso trabalhar também as taxas de conversões. Então, tem a conversão do lead que entra para virar um atendimento, do atendimento que vai virar uma visita, da visita que vai se tornar uma proposta, da proposta que se vai tornar um contrato. Então, quanto mais eu trabalho com esses indicadores e com esses números, mais eu tenho previsibilidade. E é o que a gente acompanha nas imobiliárias, né? Essa ausência de indicadores. A gente trabalha só o indicador final, né? O VGV, o VGE, teve de contrato, mas e quantas propostas a gente teve e por que a gente não está convertendo? E quantas visitas que a gente teve e não está saindo proposta? E quantos leads que entraram e que não se tornaram visita? A gente precisa entender isso. Então, respondendo a pergunta, o funil de vendas ainda é muito importante e deve ser acompanhado sim. E eu tenho algumas perguntas, mas eu vou fazer a pergunta dos nossos ouvintes, porque eles estão perguntando algumas coisas para a gente. O José Antônio diz: boa tarde, galera. Boa tarde, José Antônio, obrigado. Quem estiver nos assistindo, não deixe de compartilhar esse link para que mais pessoas possam estar com a gente. O Antônio Tavares diz: boa tarde novamente, e faz uma pergunta: como melhorar a comunicação com os moradores, já que ele não gosta muito de aplicativo? Então, a gente ainda tem muita gente que trabalha de forma analógica, né? Totalmente averso à tecnologia digital, aos aplicativos, e eu queria saber se vocês têm uma opinião quanto a isso. Ele complementa a pergunta: no caso de vender, também pode ser usado. Acho que ele quer dizer no caso de vendas, né? No caso das vendas, se ele consegue usar, e se esse aplicativo pode também, por exemplo, o aplicativo de um condomínio fazer parte dessa rotina. Quer que eu responda? Por favor. Acontece que ainda existe muita resistência por parte dos corretores mais antigos nesse novo normal, né, que é o que a gente está vivendo agora. Assim, enquanto os corretores não entenderem que as redes sociais hoje e que a forma que a gente precisa atuar não tem como a gente não usar as redes sociais para poder apresentar o trabalho, vai ficar difícil, porque a corretagem, né, ela é uma profissão que ela não espera as pessoas se organizarem, ela simplesmente, as adaptações, as atualizações, elas acontecem gradativamente e a gente tem que correr atrás dessa atualização, né? Então, claro que cada um tem uma forma de se comportar dentro do seu sistema de trabalho, né? É muito importante que cada corretor coloque a sua personalidade ali na sua forma de atuação, porque isso também faz parte da maneira que ele se relaciona com o cliente. O cliente não compra de quem ele não conhece. Então, isso é muito importante que as pessoas entendam que o cliente não compra de quem ele não conhece.
E muitas das vezes é importante entender que uma venda, ela não é necessariamente, a venda ela não é só venda no caso de você vender um imóvel ou você vender qualquer outro produto. A sua imagem, o que você sabe fazer, a forma que você instrui, isso também é uma venda, né? Porque isso se torna uma forma de você ser indicada por um proprietário que já comprou com você, por um cliente antigo. Então, tudo isso não tem como o corretor deixar passar batido. Ele tem que ter a curiosidade e tem que ter aquela disciplina de que é necessário que ele compreenda o que realmente está acontecendo, essa reforma toda dentro do mercado imobiliário, e com isso, com essa atualização que ele vai fazendo, ele vai começar a perceber que, de forma natural, o cliente vai chegar até ele, né? Porque se a gente começa a entender que quanto mais a gente está sempre aqui mostrando o nosso trabalho, explicando, não só simplesmente oferecendo imóvel, mas também explicando como funciona na prática todos os macetes de se adquirir o imóvel, isso vai fazendo com que cada pessoa adquira uma confiança em você, e isso vai aumentando o seu leque de clientes, né? E aí se torna natural que esse funil vai aumentando, e quando você vai ver, você já tem uma carteira de clientes a ser trabalhada, né? Eu, particularmente, eu acredito que essa é a minha visão, tá? Acredito que um dos maiores erros, talvez, de um corretor é ele estar sempre atrás de um cliente novo. E ele, às vezes, acaba esquecendo que ele tem tantos anos de estrada, que nem, por exemplo, eu tenho um pouco mais de 15 anos de estrada na corretagem. Então, assim, a maioria dos clientes que realmente são clientes pontuais, fiéis, indicadores, já estão no nosso CRM particular, que é o nosso próprio WhatsApp. Então, assim, a gente tem todas as ferramentas à nossa mão, né, para a gente poder atingir o nosso objetivo, que é cativar o cliente, concretizar negócio. Excelente, Lohana. Eu pergunto, Emerson, como o marketing colabora para isso, né? Como se organizar nesse aspecto e corroborar ou não com o que a Lohana está dizendo? O marketing, ele é essencial, ou aquele corretor... Eu lembro que uma vez eu fui ver um imóvel para locação, aquele corretor de bairro, cansado, com aquele chinelo de dedo. Eu lembro que eu já era corretor de imóvel, eu queria expandir um negócio, e eu fiquei assim, aquele papo cansado. Isso gera confiança, e como evitar esse tipo de situação? Eu acho que é importante a gente pontuar algumas coisas, Rodrigo, porque hoje eu sou consultor, né, e o meu foco é área comercial, mas antes disso eu tive 11 anos, fui proprietário de agência de propaganda. E aí sempre teve uma briga muito grande do pessoal do marketing com o pessoal de vendas, e é uma briga meio que histórica, né, de que o pessoal de vendas normalmente fala que o pessoal do marketing trabalha mal, que o lead é ruim, que o que está fornecendo para ele ali, às vezes, não é tão interessante. E o pessoal do marketing fala, não, a gente está trabalhando a imagem, o posicionamento aqui, e a gente está entregando para você um contato interessado. Eu falo que não são inimigos, se complementam e devem caminhar junto. Porque qual é a tarefa do marketing? A tarefa do marketing é dar visibilidade. É fazer você aparecer, a sua marca aparecer, captar as oportunidades do mercado e de repente, trazer ali para o teu colo. E a tarefa comercial é receber essa oportunidade e trabalhar ela, mas o que a gente mais percebe, pensando corretores, tem o corretor cansado que você falou aí, existe alguns ainda, né, que tem esse perfil, mas também tem o imediatista, e aí, como foi falado aqui já, essa questão do lead novo. Então, o lead novo chega, ele manda uma mensagem meio que padrão automatizada, já querendo marcar uma visita. Então, ele não faz diagnóstico, ele não entende a necessidade do cliente, ele já quer ir para os finalmente ser a visita. Só que, como já tem o próximo lead, não tem essa escassez, e normalmente uma imobiliária, um corretor que investe, ele não vai ter escassez desse contato entrando, ele já vai para o próximo e ele deixa lá. E aí que fica o grande problema, porque fica aquele monte de lead amontoado,
aquele CRM abandonado, aquela carteira que ninguém mexe, e fica aquela procura pelo bendito, aquela mina de ouro que vai ser aquele cliente quentinho, né? A gente fala sempre de 3 tempos, né? Aquele que tem a urgência, tem a decisão e tem o dinheiro. Parece que o corretor espera esse cara. O cara que tem o dinheiro na mão, que tem a urgência de compra e já decidiu o que quer. E que vem chegar para ele e fala assim, viu, você só abre a porta ali para eu visitar e para ver se é isso mesmo? Tudo bem, de vez em quando acontece isso. Mas quando? Quantos? Né? O restante do trabalho é trabalhoso, então a gente vai ter que conversar com o cliente, convencer. Aí o marketing pessoal faz muita diferença, que é você conseguir fazer que o cliente compre você antes de comprar de você, né? Então tem uma diferença gigante, né? Da pessoa comprar você primeiro, entender que é você o profissional que vai conduzir ele para aquele negócio, e depois que ele comprar você, aí talvez ele vai comprar de você se você tiver o imóvel correto e tiver o produto ali que vai atender a necessidade que ele tem no momento. Mas é o que eu sempre brinco, Rodrigo, até para finalizar essa etapa aqui da resposta. O corretor, às vezes, ele não sabe nem quantos contatos ele tem ali na carteira. Se eu perguntar assim, viu, se tiver algum corretor assistindo a gente aí, viu, quantos contatos você tem no seu celular? Ah, tem 2.000. Desses 2.000, quantos estão em momento de compra? Você não sabe, porque você não tem uma rotina de comunicação com a base, você não tem uma rotina de conversa ali com a sua carteira. E o que eu vi muito em lançamento, principalmente em lançamento imobiliário, é cliente chegando no plantão e indo cumprimentar um corretor que ele nem sabia que era corretor. Simplesmente porque ele não faz um trabalho digital, ele não aparece. Então, tem que ter marketing, sim. O marketing, ele apoia, ele dá suporte, ele facilita o processo de quem quer vender. E Emerson, só para finalizar essa pergunta, e como ele poderia fazer isso? Existem programas e sistemas e quais você indica para que esse corretor ou de imobiliária ou autônomo consiga fazer essa gestão? Seria um Lead Lovers, um RD Station ou outro específico para a área imobiliária? Porque se ele tem 2.000 contatos no celular, ele não consegue administrar isso no WhatsApp. Ou consegue? Não, ele pode até, se ele conseguir etiquetar todo mundo e colocar palavras-chave no celular, ele até consegue, através do próprio celular, fazer algum tipo de controle. O que eu falo, Rodrigo, é que não importa a tecnologia. Não importa se a tecnologia vai ser um caderninho para quem é mais analógico ou se vai ser uma ferramenta mais robusta como o RD, né? Vai de quanto a pessoa quer investir, vai de como a pessoa se familiariza. Mas hoje a gente tem CRM gratuito. Vou citar uma marca aqui, um nome, né? O Bitrix, por exemplo. É uma ferramenta que é um CRM gratuito, é um funil de vendas gratuito. Você consegue colocar lá suas oportunidades e gerenciar o teu funil, gerenciar os teus contatos, você consegue colocar agenda nele. Então, poxa, tentei conversar com o Emerson, ele não me respondeu hoje. Tá, vou colocar aqui então, hoje é quinta-feira, na segunda-feira eu vou dar um retorno para ele, para ver como que ele tá. E a ferramenta vai lembrar você, para você não esquecer. Então hoje você tem ferramentas, funcionalidades para você não se perder e para você cuidar bem da carteira e bem da base. Eu falo que o corretor autônomo, lógico, cada um vai ter um perfil de investimento na própria carreira, tem que acreditar. Mas o corretor autônomo eu até aceito que ele, de repente, ele não gerencie tão bem, porque às vezes ele é um malabarista ali cuidando de várias coisas da própria empresa dele, né? Então ele cuida do financeiro, ele que cuida de tudo, e lógico, quem cuida de tudo vai cuidar meio que meia boca de tudo, né? Então a gente entende que quando a pessoa é meio empreendedora, a agenda dela não ajuda a ela ter algumas rotinas. Mas quando a gente vai falar de imobiliária de pequeno para médio porte, já não dá para aceitar não ter, né? Porque faz parte do negócio você gerenciar bem a carteira. Um outro exemplo que eu dou, Rodrigo, é imobiliárias que trabalham com locação de imóveis, né? Você tem a carteira ali, você tem proprietário, você tem locatário ali na sua carteira, que você conversa com eles pelo menos 2, 3 vezes no mês, por causa de questões financeiras, boletos e tudo mais, e não tem ninguém cuidando do ponto de vista comercial para fazer relacionamento. E tá ali. Então tem uma riqueza, tem um pote de ouro dentro da imobiliária, que é essa carteira, que muitas vezes o pessoal não utiliza porque tem sempre aquela urgência do próximo cliente. É o próximo cliente que vai salvar a vida, nunca é o cliente que já está na carteira. Muito interessante. E Emerson, tem uma pergunta aqui do LG
Tabaquini, que ele pergunta o seguinte: qual a taxa de conversão é considerada saudável hoje? Então, no imobiliário, se a gente for considerar a taxa de conversão do lead frio, o que é o lead frio? Não é um lead de carteira, então não é um lead mapeado. Um lead de campanha, a gente tem uma conversão ali em vendas, em prontos, de 1 a 3%. Em locação, a gente sobe um pouquinho, vai de 3 a 5%, porque na locação a pessoa chega com mais urgência, né? Uhum. Mas estou pensando no cliente que está no anúncio ali trazendo. Daí alguém pode falar assim, mas por que é tão baixo assim? É baixo porque tem muita disputa. Tem muita disputa, porque o cliente que está na web procurando, ou ele está em portal, ou ele está em Google, ou porque ele digitou ali que está buscando, e aí o próprio algoritmo vai ajudar ele a encontrar várias soluções. Esse cliente ele vai estar recebendo ali 7, 8 corretores de uma vez, de diferentes imobiliárias. Então, por isso que a taxa de conversão ela é pequena, porque esse cara está sendo disputado por muitos. Quando que você aumenta a conversão? Quando você para de ficar na febre do cliente novo, lógico, tem que ter campanha, tem que ter cliente novo, tem. Mas quando você começa, na sua própria carteira, a mapear a oportunidade. Porque a sua carteira, ela não está sendo disputada, é teu contato, é teu negócio, são as pessoas que você conhece. E aí a tua taxa de conversão começa a melhorar. Agora, trabalhar com o lead frio é de 1 a 3%, é o normal. Acima de 3%, se a cada 100 você está fechando 3, 4 negócios, você está indo bem. Entendi. Eu tenho mais uma pergunta aqui. Eu acho que essa eu vou direcionar para a Lohana, que é a seguinte. Quero começar na área. Débora Batista pergunta. Quero começar na área. Poderiam me dar dicas para iniciante, principalmente considerando que não tem uma carteira de clientes ainda. Então, Lohana, está com você. Bom, a primeira coisa é parabenizá-la, né? Pela coragem de entrar na área, porque não é uma profissão que eu costumo dizer que não é uma profissão que para todos, né? Porque exige muito a habilidade de cada um, né? O mais importante, eu acho que quando a pessoa tá iniciando esse processo, é procurar entender ali os bastidores da profissão, né? Porque a parte comercial é muito mais fácil do que a parte burocrática, né? Vamos colocar assim, né? Hoje lidar com pessoas, né? Falar com pessoas, ter contato com as pessoas, trazer o cliente hoje em dia é mais fácil, né? Agora, o desenvolver o cliente, fazer todo o processo, todo o beabá com o cliente até efetivar o negócio, exige algumas situações que precisa ter curiosidade e muita força de vontade. E uma das coisas que eu falo é sempre se vai inicialmente procurar trabalhar dentro de um escritório onde ela possa primeiramente ver como funciona na prática o dia a dia de um corretor, né? Porque existe uma diferença, né? Até como o Emerson até falou anteriormente, a respeito do corretor autônomo e o corretor que trabalha dentro de um escritório, né? O corretor autônomo ele tem algumas responsabilidades que não tem como fugir, porque é só ele mesmo que tem ali para poder fazer tudo, né? Ao contrário de um escritório imobiliário, no qual ela vai ter uma assistência, ela pode acompanhar outros corretores mais experientes no atendimento, seja para locação ou seja no setor de venda. O que eu aconselho geralmente as pessoas que entram nesse ramo? Eu sempre aconselho a entrar em um escritório imobiliário que já seja já consolidado, que já tenha um know-how, né, dentro do mercado, e que ela foque, a princípio, em trabalhar com a locação. Porque eu, por exemplo, eu comecei a trabalhar com locação e eu acho que, eu entendo hoje que a locação, para mim, foi o que fez com que eu aprendesse a vender. A locação, ela vai te ensinar a como lidar com o cliente,
A locação vai ensinar como entender mais a parte burocrática, é uma coisa mais imediata, e também ela vai deixar o corretor novo um pouco mais feliz, né? Porque a venda, ela demora um pouquinho para acontecer até você ter os seus ganhos. Já a locação, não. A locação, porque o corretor precisa de dinheiro para ele se sentir feliz e trabalhar, né? Então, assim, esse é um fato. Então, logo de cara, já que você vai começar nesse mundo cheio de prós e contras, a locação é uma coisa que vai te ajudar bastante a como lidar com o novo cliente e também se habituar com o dia a dia do corretor dentro do escritório imobiliário, né? Muito bom, Lohana. E Emerson, como criar esse fluxo, né, para esse corretor que está começando? Então, Lohana diz que ele tem que se vincular preferencialmente a um imobiliário. Eu acho isso super saudável para ele estar perto de pessoas. Mas vamos supor que ele não quer, não tem esse tempo. Eu vejo muitos corretores que começam e tem outras profissões. Então, até ele largar a profissão dele, ganhar confiança, ele acaba fazendo isso em conjunto, né? Acho que é a história de grande parte dos corretores. Como que você, esse corretor autônomo, ele pode contratar o Emerson ou o Emerson trabalha só para imobiliária? Mas vamos supor que, mesmo que ele não possa, você agora tem a missão, nesse momento, de orientar esse corretor autônomo a criar escala. O que você vai falar para ele? Legal. Eu acho que, até colaborando com a pergunta anterior, acho que a nossa espectadora aí, ela falou assim, principalmente eu que não tenho carteira, né? E é uma mentira, porque você tem carteira sim. Porque todo mundo mora. Reza a lenda que todo mundo mora. Então, se todo mundo mora, todo o seu contato, ou ele está em vias de fazer uma movimentação imobiliária, e aí, como média, uma pessoa em vida, ela normalmente se movimenta entre 6 a 8 vezes no imobiliário, seja quando ele é adolescente e está na casa dos pais, seja quando ele decide emancipar e sai da casa dos pais, seja quando casa, seja... Enfim, a transição é de 6 a 8 vezes por uma pessoa. Então, todo mundo mora. E se todo mundo mora e se movimenta, eu tenho que ficar próximo. Então, o seu network, ele faz negócio dentro do imobiliário, porque todo mundo pode te ajudar. E aí, você só precisa ter, primeiro, já que você vai ser autônomo, já que você vai tentar investir numa carreira aí solitária, o primeiro olhar é de organização. Então, se eu não consigo hoje ter um CRM mais robusto, vai lá, baixa um aplicativo gratuito, começa a organizar os seus contatos, começa a dar visibilidade. A primeira ação é sempre ter uma regra comercial, Rodrigo, que eu gosto de utilizar, que é sempre do perto para o longe. A gente não pode ir longe primeiro. O longe é o mercado, o longe é a pessoa que não me conhece. O perto é a tua rede, a tua base de contatos. E aí você criar uma comunicação ali efetiva para que as pessoas saibam das suas intenções. Olha, então, eu estou aqui trabalhando como corretor de imóveis agora, tirei o meu Cresce, estou investindo aí nesse segmento, então qualquer oportunidade eu estou por aqui. E ir mapeando as respostas e conduzindo essas oportunidades. E depois ir avançando. A partir do momento que eu já comuniquei a minha própria base, aí eu começo, de repente, a fazer minhas campanhas, começo a subir meus imóveis, fazer minhas captações, começo ali a dar um pouco mais de visibilidade para o seu trabalho. E como foi falado aqui, corretor vive de dinheiro. A hora que você começa a ter resultado, é você entender que você não é CLT. Você é uma empresa. Então, se você é uma empresa, você vai ter que... Já que você é um autônomo e você trabalha para você, os teus resultados, você tem que separar uma verba ali, que é uma verba de potência, que é uma verba de marketing, uma verba para você melhorar a tua estrutura e teu recurso. O que eu mais vejo, infelizmente, no mercado imobiliário, são corretores que a gente fala que é roda gigante. Ele está rico e ele está pobre. Ele está rico e ele está pobre. E ele está rico e ele está pobre. Por quê? Ele faz uma venda boa, ele pega aquela comissão e o imobiliário tem como característica que a pessoa fica rica do dia para a noite, né? Porque aí o Pix cai, e o Pix cai com aquela comissão gigantesca, e a pessoa fica rica, só que ela tem que ter a visão de empresa. E a visão de empresa é, desse valor que está entrando, o quanto é realmente meu, o quanto é da minha empresa, e do que é da empresa, o quanto que vira
potência para continuar vendendo mais. E o que a gente mais vê é que a pessoa não faz esse controle, o que acaba acontecendo? Ela acaba não reservando esse dinheiro, o dinheiro da comissão vai embora e ela fica sem resultado nenhum. Então, a primeira coisa é entender a profissão, é organizar a profissão e colocar ali a devida intensidade. O que você falou, Rodrigo, é pura verdade, né? Muita gente começa na corretagem dividindo atenções com outras profissões, né? Só que chega uma hora que você tem que tomar decisão. E quando a gente começa a colocar energia e prioridade, as coisas começam a fluir. Sim, eu gostei muito disso que você falou, do de perto para longe, porque às vezes as pessoas acham que santo de casa não faz milagre e começa a querer, olha, eu quero o além, mas às vezes a solução está ali, né? Está ali ao seu redor. E daí a gente vai para aquela coisa que eu acho muito importante. E acho que a Lohana falou um pouco disso também, você também. Primeiro eu preciso, para que me comprem, eu preciso estar bem apresentável, eu preciso dizer o que eu faço, né? Como é que alguém vai me comprar se ninguém sabe o que eu faço? Então, me apresentar, eu acho que isso vai também pelo tino comercial, né? Quem quer entrar na seara comercial, ele tem que ter um tino comercial, ele tem que se comunicar, ele tem que ter o dom de falar com pessoas. Ele não fala tão bem, ele não precisa ser um palestrante, mas ele tem que saber interagir e avisar, às vezes, o vizinho no elevador: olha, eu sou corretor de imóveis, tem que ter um pouco de cara de pau, se você precisar de mim, eu estou por aqui. Mas se ele estiver ali de chinelo, tiver com um cara cansado, reclamando da vida, ninguém vai querer saber dele. Rodrigo, até mesmo porque o primeiro produto é sempre a pessoa, né? Então, a partir do momento que a gente se torna vendedor, a partir do momento que a gente se torna corretor, o nosso primeiro compromisso é se vender. E tem as pessoas que torcem o nariz para isso, né? Que não gostam, mas não, você é um produto. Então você tem que cuidar da sua embalagem, então a sua imagem, marketing pessoal vale muito, você tem que se posicionar, então, e você tem que pegar e dar visibilidade ao seu trabalho. E conforme a gente vai crescendo visibilidade, quanto mais pessoas conhecem o nosso trabalho, maior a chance tem de a gente conseguir ali fazer negócio. E negócio no imobiliário não é só a pessoa que vai comprar ou a pessoa que vai vender. É a pessoa que pode te abrir portas, a pessoa que pode indicar negócios para você. Então, eu falo que a gente tem que sair um pouco fora da caixinha, muitas vezes, Rodrigo. Eu vou fazer mentoria com corretores e eu sou contratado não só por imobiliária. Tem corretor que quer alta performance, ele vem e contrata o trabalho. E o trabalho de um mentor é esse atalho mesmo. É esse atalho, é trazer para a pessoa algumas ideias que são fora da curva. Eu vou compartilhar uma aqui. Fala assim, viu? Se você vende imóveis, quem vai chegar antes de você para saber de uma pessoa que quer comprar um imóvel? Porque às vezes a pessoa não faz essa pergunta. Como assim, Emerson, alguém que vai chegar antes? Vou te dar um exemplo. Quem fica sabendo que um casal vai casar? Cerimonialista, por exemplo. A cerimonialista não fica sabendo, às vezes, um ano e meio de antecedência, que aquele casal pretende casar em tal data? Por que eu não posso estar perto de cerimonialistas, entendendo que determinados casais estão, de repente, interessados em casar, e de repente pode comprar um lançamento que vai entregar daqui um ano e meio, e quem vai me abrir essa porta? Às vezes é a cerimonialista, que às vezes a pessoa não dá uma devida importância, ou às vezes nem pensou que ali poderia ser um bom gerador de oportunidades, e porque ela sabe de antemão quem vai ter demanda para aquilo, né? E então, quando o corretor ele começa a abrir o olhar, ele começa a perceber que não é tão difícil você se movimentar bem na visibilidade imobiliária. Só que daí, Rodrigo, até para fechar essa participação aqui, eu vejo que muita gente que está na área comercial não é vendedor de verdade. Ela está interessada na comissão, está interessada no rendimento que a área comercial dá. Ela entra na corretagem muitas vezes interessada na mudança de vida que a corretagem pode proporcionar e proporciona. Só que ela, dentro dela, ela não é comercial de essência. Então ela precisa primeiro se transformar numa comercial de essência. A pessoa que não tem vergonha, a pessoa que gosta de falar de si, a pessoa que gosta de explorar novas oportunidades, que não tem medo de visibilidade, que não tem medo do que vão pensar, porque é melhor fazer do que não fazer, sabe?
Essa pessoa tem que aceitar o não, não pode se frustrar quando a pessoa, de repente, dá um vácuo nela e não responde. Se a pessoa tem isso, ela é comercial de verdade. E aí ela vai ter resultado. Agora, quando a pessoa não é comercial de verdade, ela vai achar que ligar vai incomodar, que mandar mais uma mensagem vai incomodar, que aparecer vai dar motivo para os outros falarem. Isso não é comercial. Então, a primeira dica se torna comercial de verdade, incorpora esse espírito de vendedor. Porque a hora que você incorpora, o restante a gente tira de letra. Excelente. Me fala, para a gente estar chegando ao final do programa, mas eu quero entender como o teu trabalho, como o teu dia a dia ajuda a alavancar a corretagem. Quero saber se o teu trabalho é focado no corretor autônomo ou na imobiliária. São dois trabalhos distintos, Rodrigo. Eu tenho trabalho para imobiliárias e o trabalho de imobiliária é um trabalho de geração de indicadores, de criar fluxos e processos comerciais e estruturar o departamento comercial de imobiliária, que às vezes é muito solto. Lógico, tem características bem peculiares e você entende bem disso, né? Qual é a característica bem peculiar do imobiliário? Às vezes a imobiliária contrata via PJ, existe ali uma certa liberdade e uma ausência de controle, né? Nessa relação de trabalho aí, de parceria. Então, existe um viés que é diferente mesmo, o imobiliário de demais segmentos. Mas isso não impede de eu identificar o lead que eu estou dando e qual é o resultado final por cada etapa. Então, o meu trabalho com imobiliária é construir processos comerciais e funil de uma maneira estruturada e organizada, gerando indicadores para que ela possa monitorar desempenho. Isso é um trabalho com imobiliárias. E o trabalho com corretores, que é um trabalho mais de mentoria, é de performance, é de entender primeiro. Você está correndo para quê? A pessoa tem que ter uma meta. Então, assim, se você está trabalhando só para sobreviver, é um nível de intensidade e é um nível de doação. Agora, se você está querendo construir coisas e você tem metas mais ambiciosas, você começa a ter que se dedicar um pouquinho mais, né? Então, eu faço um trabalho de diagnóstico da pessoa, entender o que ela espera e o que ela pretende com a corretagem, e em cima disso a gente vai colocando rotinas nela, rotinas de desempenho, passando desde a parte comercial, mas também posicionamento, autoridade, imagem, marketing pessoal e também a questão de trabalhar bem funil. Então, tanto imobiliária como corretores podem me contratar, mas o trabalho, quando a gente fala de trabalho de performance, é um trabalho que é dolorido, viu, Rodrigo? É dolorido porque mexe em crença, mexe em algumas verdades que não são absolutas. Eu sempre brinco que se a sua ideia fosse boa, ela estava funcionando, certo? Então, se ela não está funcionando, você vai ter que me escutar, né? E Ótimo. às vezes o escutar uma pessoa com uma outra ideia não é fácil, porque vai quebrar. E eu falo que não tem um jeito só de ganhar dinheiro, não tem um jeito só de dar certo. Tem várias formas que funcionam, mas a gente tem que ser humilde intelectualmente quando não funciona. Então, quando a sua ideia não está sendo suficiente para você atingir sua meta, significa que você tem que parar e ouvir. Porque se fosse boa, a sua estratégia estava funcionando. Eu gostaria de fazer uma... Fala, Luana. Aproveitando, Emerson, é uma dúvida, na verdade, mais pessoal, como a gente está falando a respeito de corretor autônomo e imobiliária. Eu, como corretor autônoma, eu sei que eu tenho a minha obrigação de me disciplinar em aprender os novos macetes, né, das redes sociais, agora com essa potência da IA, né, também, que, a meu ver, ela só vem a agregar, né? Eu acredito que ao contrário do que muitos aí acabam dizendo, eu acho que nós não vamos perder o nosso espaço para IA, muito pelo contrário, eu acho que a jogada é quem souber lidar com a situação tem muito a ganhar. Agora, se tratando de empresa, a responsabilidade cabe a quem, no caso de educar o corretor? Porque o autônomo, ele tem que se autoeducar. É a responsabilidade de uma imobiliária, por exemplo, implantar algum sistema de ensino para que o corretor ali se desenvolva? Porque a gente tem que pensar também nos corretores que são mais velhos, né? Tem corretores de 50, 60, 70 anos que não tem essa facilidade de lidar com
a tecnologia, né? Com o IA, com essas coisas todas. Como que a imobiliária poderia ajudar no caso da equipe? Assim, é uma obrigação da imobiliária em si, como empresa, ou uma obrigação... Ela caiu, Emerson, mas acho que você entendeu a pergunta. Entendi a pergunta. Mas eu sempre brinco, Rodrigo, né, Lohane, que pior do que você treinar alguém e ela ir embora é você não treinar ela ficar. Entendeu? Então, o dever de qualquer empresa, e aí vale o imobiliário, é lógico, para eu entender que as pessoas têm as suas fragilidades, as pessoas elas têm ali coisas a melhorar, e se eu tenho interesse que essa pessoa performe, lógico que é interessante para mim pegar essa pessoa e treinar ela. Porque o que acontece muito no imobiliário, nesses quase 10 anos que eu atendo só imobiliário, eu vejo que muita gente é bom de visibilidade, só que é ruim de conversão. Tem gente que trata bem no digital, chega na visita, não consegue fazer algo legal, que gera a visita, mas depois não consegue insistir para tirar a proposta. Então, cada pessoa tem uma personalidade, tem uma dificuldade. E que se eu, como dono da imobiliária, mapeio que a pessoa tem para comprar, mas falta pouco, por que eu não posso entregar para ela um conhecimento adicional? Então, tem muitas imobiliárias, a grande maioria aqui, pelo menos na minha região, elas investem pesado no treinamento de corretores, porque é importante. É importante ele aumentar o nível de persuasão dele, melhorar a negociação, melhorar a visibilidade. Hoje mesmo, de manhã, eu dei um treinamento sobre gatilhos mentais, que isso pode servir de apoio para encorajar pessoas. Um corretor, um vendedor é um encorajador de pessoas. Então, eu tenho que mostrar para a pessoa que é possível, que dá, tirar os medos, né, diminuir os riscos ali. E isso, a pessoa não vai nascer sabendo. Então, o dever de uma imobiliária é ela poder capacitar seus corretores, sim, né? Agora, também eu costumo brincar que existe o dever da imobiliária, mas existe também o corretor, ele querendo ter sucesso, ele querer ter... Eu falo que se o vendedor ou o corretor, né? Qualquer pessoa da área comercial, ela tem uma diferença com as demais áreas, que é o seu poder de gerar o seu próprio salário, né? Então, o vendedor, o corretor, ele pode fazer o salário dele que ele quiser. Então, se o quanto vai bater no final do mês depende dele, por que ele não vai ter a ambição de se aperfeiçoar e de buscar? O que não cabe no imobiliário é gente acomodada. Aí, como o Rodrigo falou, o corretor cansado, esse já não cabe mais. Não cabe mais porque o consumidor não é mais bobo. Ele tem muita opção. E aí, só pegando um gancho do que a Lohane falou, em relação à IA. A IA, qualquer IA, ela vem para substituir processos repetitivos. Então, tudo aquilo que é padrão, tudo aquilo que é repetitivo, a IA vem e ela consegue corrigir, consegue fazer melhor do que a gente. E lógico que ninguém vai substituir o jogo de cintura, o feeling, a experiência, o atendimento. Isso não vai ser substituído nunca. A IA não vai ter essa pegada. Mas tudo aquilo que é padrão, tudo aquilo que pode ser repetitivo, a IA vem e ajuda. E ela vem e ajuda fazendo você ganhar tempo, fazendo você, de repente, ter mais qualidade até em aquilo que é repetido. Então, mesmo o senhor que tem 60, 70 anos que está no imobiliário, ele tem que, aos pouquinhos, e no ritmo dele, se aperfeiçoando e ganhando um pouquinho mais de técnica, né? A gente não pode encerrar um assunto falando que uma pessoa mais velha, ela não consegue. Consegue sim. E a gente tem bons exemplos de pessoas com 60, 70 anos que dominam o digital, né? Agora, o que vai diferenciar o resultado é o nível de pé no acelerador que a pessoa está. Porque o que a gente percebe também com uma pessoa mais velha é que ela já tem ali a vida bem resolvida, muitas vezes ela já construiu a sua trajetória, e ela está no momento que ela está tirando o pé do acelerador. E aí não é que ela não consegue aprender, às vezes ela não quer, né? Porque isso já não faz mais parte da rotina dele. Perfeito, Emerson. A gente vai chegando ao final do programa. A Lohana está com uma questão de não consegue, está com sinal ruim, não está conseguindo nos acompanhar. Aqui eu tenho uma última mensagem, a Adriana Butera.
ela agradece a Lohana, ela diz assim, virei sua fã, Lohana, até seguir no Instagram. Então, agradecer a Lohana, agradecer você, Emerson, pela aula de marketing, os teus contatos estão aí embaixo, quem tiver interesse. E para você que tem acompanhado o Vida em Condomínio, agradeço a sua audiência. Você pode assistir esse e outros programas através do canal TV Cresce SP. Não deixe de compartilhar, de curtir, para que outras pessoas também possam compartilhar. Lohana, eu estava me despedindo, o teu sinal está ruim, para você rapidamente dar um tchau. Eu li uma mensagem da Adriana que diz aqui que virou sua fã e que está te seguindo no Instagram. Então, apenas para você se despedir, que a gente está chegando ao final desse programa. É uma pena, o sinal, eu não sei o que houve, mas foi um prazer, eu agradeço o convite, viu, dessas conversas, eu acho que é extremamente relevante, a gente está realmente vivendo uma atualização, e eu agradeço mais uma vez pela oportunidade, e Adriana, obrigada por me seguir, estou à disposição, sempre que precisar, estou aqui à disposição. Muito obrigado e até breve. Até o próximo programa. Obrigado, pessoal.